Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar, vamos falar hoje de quadriláteros. Já falamos, né, de triângulos, dos pontos notáveis de um triângulo, estudamos triângulos. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, tá, em relação aos triângulos, pode perguntar, pode falar. Agora nós vamos iniciar quadriláteros. Então vamos aí pegar a apostila, páginas, né? Começando aí na página 21, nós vamos aí hoje até a página 27, onde vão ter os exercícios, para estarmos aí tirando todas as dúvidas e fazendo essas atividades, tá bom? Então vamos para a apostila. Então vamos lá, meninas, vamos começar aí os nossos estudos sobre quadriláteros. Já falamos de triângulos, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre triângulos, podem perguntar. Agora vamos falar de quadriláteros. Bom, quadriláteros são figuras de 4 lados. Olha aqui alguns exemplos, ó, esse loteamento aqui, onde vários terrenos, alguns deles têm o formato de um quadrilátero, tem 4 lados, tá? Vamos ver então os elementos dos quadriláteros, ó. Os elementos dos quadriláteros podem ser observados na figura a seguir. Olha aqui, eu tenho aqui um exemplo de um quadrilátero. Quais são os elementos deles? Os vértices, tá vendo? São letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas A, B, C, D. Os ângulos internos, que são letras minúsculas com esse símbolo aqui, que é para representar ângulo, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Os lados, ó, AB é um lado, BC, CD, DA. E as diagonais, ó, aqui nós temos 2 diagonais, diagonal AC, diagonal BD, tá certo? Os lados que têm um vértice em comum são chamados de lados consecutivos. Então, esse lado aqui, ele é consecutivo com esse lado é consecutivo com esse, tá? O quadrilátero acima apresenta os seguintes pares de lados consecutivos, ó, AB com AD, AB com BC, BC e CD, CD e AD. Em um quadrilátero, os lados que não têm um vértice em comum são chamados de lados opostos. Então, ó, esse lado ele é oposto com esse lado ele é oposto com esse, porque eles não têm lados em comum, vértice em comum. Os quadriláteros podem ser classificados como convexo ou não convexo. Por exemplo, ó, esse é convexo, esse é convexo, esse é convexo. Só esse aqui que é não convexo. Se você fizer o prolongamento dos lados, esse prolongamento não fica dentro do quadrilátero. Nesse caso aqui, ó, se você fizer o prolongamento de algum lado aqui, ó, fica dentro do quadrilátero, por isso que ele é chamado de não convexo, tá certo? Mas a gente só trabalha com os quadriláteros convexos. A gente só trabalha com esses tipos aqui, ó. Nomenclatura dos quadriláteros. Então, o que acontece? Ó, eles recebem nomes. Por exemplo, esse aqui a gente chama de paralelogramo. Ele tem lados opostos paralelos, ó, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse, que são os lados opostos. Ângulos opostos congruentes. Olha que informação importante, ó. Esse ângulo, ele é igualzinho a esse aqui. E esse ângulo aqui, ele é igualzinho a esse aqui. Os ângulos opostos são congruentes, são iguais. Uma informação muito importante para a hora dos exercícios. O losango, olha só o losango, ele é um quadrilátero também, que ele tem o quê? Os lados opostos paralelos também. Todos os lados congruentes. Aqui a gente tem todos os lados com a mesma medida, tá? E também os ângulos opostos congruentes, ó. Esse ângulo, ele é oposto a esse, eles têm o mesmo valor. E esse ângulo que é oposto a esse tem o mesmo valor também. Trapézio. O trapézio, ele não tem nenhuma dessas características aqui, tá? Porque ele não tem lados opostos paralelos, que só tem uma vez, ó, só esses aqui. Os outros não são. Todos os lados não são congruentes, não são iguais. Todos os ângulos também não são congruentes. Os ângulos opostos não são congruentes e nem as diagonais congruentes, tá? Então, ele não tem característica nenhuma dessa. Agora, o retângulo tem, ó, só não tem essa daqui, ó. Todos os lados congruentes, porque não tem todos os lados iguais. Isso só vai acontecer com o quadrado. O quadrado tem todas essas características, tá certo? Então, o que eu posso afirmar olhando isso aqui? Que o retângulo, que o quadrado, o retângulo e o losango são paralelogramos.
tá? Porque todos eles têm lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes, tá certo? Ó, vamos começar falando do paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero convexo em que os lados opostos estão paralelos 2 a 2. Ó, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Isso acontece com o retângulo, com o losango e com o quadrado. Então, eu posso dizer que eles também são paralelogramos, só que eles recebem nomes especiais: retângulo, losango e quadrado. Olha o retângulo. Ó, o retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos congruentes. Ó, também tem todos os ângulos com a mesma medida, valendo tudo 90 graus. Olha o losango agora, ó. É um paralelogramo que tem todos os lados congruentes. Já o losango tem os lados todos iguais, tá? Eu sei que esse ângulo daqui é igual a esse, que eles são opostos. E que esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui, porque são ângulos opostos, tá? Uma informação importante. O quadrado, olha só, tem todos os lados iguais, tem todos os ângulos com a mesma medida. Ó, o quadrado é um paralelogramo que apresenta as características do retângulo e do losango. Portanto, tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Trapézio. O trapézio, ele não pode ser chamado de paralelogramo, ele não, tá? Porque ele só apresenta dois lados opostos paralelos, esses outros dois aqui não são. O trapézio, ele é um quadrilátero convexo, que tem apenas dois lados paralelos. Agora nós vamos falar das propriedades dos paralelogramos, ó, que é essa figura aqui. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Eu já falei isso com vocês lá, ó. Esse ângulo ele é oposto com esse, eles são congruentes, são iguais. E esse ângulo ele é oposto com esse, são iguais também. Essa informação é importantíssima, tá? Outra informação importante, ó. Também podemos mostrar que em um paralelogramo as diagonais intersectam-se nos pontos médios. Olha que informação importante. As diagonais de um paralelogramo, elas se encontram, tá? Exatamente no ponto médio. Como assim? Esse ponto médio aqui, ele está dividindo essa diagonal em duas partes iguais e está dividindo essa diagonal em duas partes iguais também, ó. É uma informação importante, porque pode ser que a gente precise dessa informação em alguma atividade. Resumindo o paralelogramo, então, ó, todo paralelogramo apresenta as seguintes características. Isso aqui tem que ser decorado, tá? Vocês vão grifando aí onde eu grifei, porque a gente tem que estar sempre olhando essas informações na hora das atividades, buscando, pesquisando. Lados opostos paralelos, todos, hein? E congruentes, tá? Então, os lados que forem opostos, né, que forem ali paralelos, eles vão ser iguais, tá? Ângulos opostos congruentes, a mesma coisa com os ângulos opostos, vão ser iguais. Ângulos consecutivos suplementares. O que quer dizer essa informação aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui num exemplo, esse ângulo daqui, se eu somar com esse ângulo daqui, a soma tem que dar 180 graus. Eles são consecutivos, tá? Então, se eu somar esse ângulo com esse ângulo, ele tem que ser igual a 180 graus, tá certo? Nesse exemplo aqui, tá pedindo para achar o valor de x. Bom, foi dada a medida desse ângulo e desse ângulo, eles são iguais, então é só escrever 2x é igual a x mais 30 e resolver, que eu vou descobrir que x é igual a 30. Aí depois, ó, então aqui vai valer 60, 60 no caso, né? Esses ângulos aqui têm valor de 60 graus, porque eles são ângulos iguais, eles são opostos. Eles são ângulos de um paralelogramo e eles são opostos. Então, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso dizer, ó, escrever dessa forma e resolver para achar o valor do x, tá? E também eu posso afirmar que esse ângulo daqui somado com esse daqui, porque eles são ângulos consecutivos, tem que ser igual a 180 graus. Essa informação é importante também. Diagonais que se intersectam nos pontos médios. Então, a diagonal deles aqui, ó, na hora que eles se encontrarem, vai se encontrar sempre no ponto médio. Vai estar dividindo as diagonais em duas partes iguais. Então, muito importante essa informação, esse resuminho aqui sobre os paralelogramos. Se vocês não tiverem entendido, tirem dúvida na hora do Meet, tá? Agora, vamos fazer um resuminho aqui sobre o retângulo, as características de um retângulo, ó. Os lados opostos são paralelos e congruentes, por isso que a gente pode dizer que eles são paralelogramos também. Os ângulos internos são congruentes iguais, todos os ângulos internos
valem 90 graus. Isso quer dizer que quando a gente soma, isso aqui tem que dar 360 graus sempre, tá? As diagonais são congruentes e intersectam-se no ponto médio. As diagonais aqui também, ó, são iguais, têm o mesmo valor e elas vão se encontrar no ponto médio. Então, essas são as informações do retângulo. Agora, vamos aqui falar das características do losango. Todos os lados são congruentes, então em um losango todos os lados são iguais. Os ângulos opostos são congruentes. Ó, então esse ângulo que é oposto com esse, eles são congruentes, são iguais. E esse é igual a esse aqui. As diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos. Intersectam-se no ponto médio e são perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Que quando a gente traça as diagonais aqui, eu estou dividindo esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, em dois ângulos iguais. Então, aqui a gente divide, ó, em dois ângulos iguais. Aqui a gente está dividindo em dois ângulos iguais e aqui também. Então, quando a gente traça as diagonais de um losango, a gente divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Lembrando que elas também se encontram no ponto médio, divide então em duas partes iguais, tá? E são perpendiculares entre si, ó, formam 4 ângulos de 90 graus aqui, ó, são perpendiculares entre si. Quando eu quero calcular a área de um losango, o que eu faço, hein, para calcular a área de um losango, ó? A área da região determinada por um losango, ela é dada por... É só a gente pegar a medida da diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor, o resultado disso dividir por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um losango, tá? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E agora, para finalizar a aulinha de hoje, vamos falar do quadrado. Ó, os lados são congruentes e os lados opostos paralelos. Os ângulos são congruentes, iguais, ó, todos medindo 90 graus. E as diagonais são congruentes, estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos, intersectam-se no ponto médio e são perpendiculares entre si. Igualzinho lá no losango, ela divide esse ângulo aqui em dois iguais. Aqui elas formam 4 ângulos de 90 graus, se encontram no ponto médio. Tá? Então, são as características do quadrado. Agora, nós vamos para as atividades, que é o momento de praticar. Olha só, vamos voltar lá na página 26, que é onde vai começar aí as atividades que nós vamos fazer. Olha só, o quadrilátero a seguir é um paralelogramo. Determine os valores de x e y, tá? Dos ângulos assinalados. Então, olha só, nós temos aqui esses valores aqui. O que eu vou fazer para eu descobrir o valor de x e de y? Olha só. Eu tenho aqui 3x sobre 2 mais 42, que é o valor desse ângulo. E 5x terços mais 100, que é o valor desse ângulo aqui. Então, eu tenho x aqui e x aqui. Foi falado que em um paralelogramo, os ângulos consecutivos, eles são suplementares. O que significa isso? Eles são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Então, eu vou pegar esse ângulo, somar com esse aqui e igualar a 180 graus. Quando eu resolver isso tudo aqui, eu vou estar descobrindo o valor do x, tá? A gente coloca, né? Tira o MMC de 2 e de 3, que vai dar 6, né? Pra gente poder conseguir resolver. E aí, depois que a gente achar o valor do x, fica fácil de achar y, tá? Porque, olha só, quando eu achar o valor desse ângulo aqui, que é só eu substituir o x aqui, resolver isso tudo aqui, que eu vou estar achando o valor desse ângulo aqui. Aí eu vou estar achando automaticamente o valor do y. Porque esse ângulo é igual àquele lá, onde está o y. Então, é só eu achar o x, vir aqui, substituir aqui, eu descobri o valor desse ângulo, que eu vou descobrir o valor do y. Então, é fácil, tá? Tendo as informações em mente, decoradinhas, a gente consegue fazer. Por isso que é preciso estudar aquelas informações antes da gente começar a fazer as atividades, tá? Então, aqui nesse caso, nós vamos pensar no seguinte, que foi falado aqui atrás, ó, que ângulos consecutivos suplementares. Tá? Então, nós temos aqui ângulos consecutivos. Eles são suplementares. O que significa eles serem suplementares? Esse ângulo, ele é consecutivo a esse. Então, a soma deles vai ter que dar 180 graus. Ângulos suplementares são ângulos quando somados a gente tem 180 graus.
tá? O número 2 pediu para achar o valor dos ângulos e dos lados. Então, olha só, isso aqui é um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, são iguais. Esse lado que é paralelo a esse, são iguais também. Então, eu vou colocar lá para achar aqui primeiro A. 5A menos 3 igual a 3A mais 1. Eu vou achar o valor do A. Achando A, né, eu vou substituir aqui e vou achar a medida desses lados. Depois, ó, para eu achar a medida desses lados aqui, eu vou dizer que 2B é igual a B mais 2. Vou resolver, vou achar o B. Achando B, eu substituo aqui, descubro o valor desses lados. Agora, os ângulos. Ó, esse ângulo, 2A menos 5, ele é igual a esse ângulo aqui. Então, eu vou escrever isso lá, ó. 2A menos 5 é igual a A mais 25. Vou achar o valor do A. E esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Vou igualar aqui, vou resolver e vou achar também o valor desse ângulo aqui, tá? E é isso que é para fazer. Pediu também o valor, né? No caso, a gente está achando o valor da incógnita. Depois que acha o valor da incógnita, substitui aqui para achar o valor desse ângulo, para achar o valor desse ângulo, tá? Para achar o valor dos lados também. Bom, agora eu vou finalizar essa página 27 e vou deixar 2 páginas para vocês fazerem, tá? Número 3. A diferença entre as medidas de 2 ângulos consecutivos de um paralelogramo é 40 graus. Calcule as medidas dos ângulos internos desse paralelogramo. Então, eu quero descobrir a medida dos ângulos internos. Falou que, né, os dois ângulos consecutivos, a diferença deles é de 40 graus. Então, se eu chamar um de A, o outro vai ser A menos 40. Porque a diferença de um para outro é de 40 graus. Eu chamo um de A, o outro de A menos 40, né? Alfa, né? Aqui. Esse símbolozinho aqui que está representando o valor do ângulo. Essa incógnitazinha aqui. Então, esse A mais A menos 40, isso tem que dar 180 graus. Porque se eles são suplementares, eles são iguais a 180 graus. Aí eu descubro o valor do A. A é igual a 110. Tá? Achei aqui, ó. A é igual a 110. Se A vale 110... o outro ângulo é 110 menos 40, vai dar 70. Então, achei a medida dos 2 ângulos. 2 vão medir 70, 2 vão medir 110, tá? A número 4, ó, em um paralelogramo, a diagonal, essa diagonal aqui dele, ó, forma com os lados BC um triângulo, onde a gente tem 28 graus aqui e 67 aqui. Calcule as medidas dos ângulos desse paralelogramo. Então, eu quero achar a medida dos ângulos do paralelogramo. É só eu achar essa medida aqui, que já vai me facilitar muito. Como que eu acho essa medida se eu tenho um triângulo aqui, ó? Qual é a soma dos 3 ângulos de um triângulo? Tem que ser igual a 180 graus. Então, eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó, 180 menos 67 menos 28, vai sobrar quanto? Vai sobrar 85. Então, esse ângulo aqui mede 85. Se esse mede 85, esse aqui também mede 85. Como que eu vou achar esse outro ângulo aqui do paralelogramo? É só eu pegar e fazer o seguinte, eu sei que a soma desses 2 ângulos aqui tem que dar 180 graus, que eles são suplementares. Né? Então, é só eu pegar e fazer o seguinte, ó, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Ângulo B mais 85 tem que ser igual a 180 graus. Qual vai ser a medida do ângulo B? 95, que é só fazer 180 menos 85. 95 graus. Então, a gente achou, tá? Ângulo B e ângulo D vai medir 95 graus. Ângulo A e ângulo C vão medir 85 graus. Determine a medida dos lados de um paralelogramo, sabendo que o seu perímetro é 84. Perímetro é a soma dos 4 lados, tá? E que o lado menor representa 2/5 do maior. Então, a gente vai colocar, ó, esse aqui mede 2/5 do maior, então 2/5 de A, que eu chamei isso aqui de A. Então, a soma disso tudo aqui tem que dar 84. Vamos lá? A mais 2/5 de A mais 2/5 de A é igual a 84. Então, é só eu resolver isso tudo aqui que eu vou achar o valor do A. Tá certo? Né? Tira MMC, que vai ser 5, e aí a gente resolve. Qualquer dificuldade na hora de resolver, a gente tira no Meet, tá bom? Agora eu vou deixar mais 2 páginas para vocês fazerem, que serão as páginas 30 e 31, tá? Que vai falar aqui sobre quadrados,
sobre losangos e sobre retângulos.